o tema, né, dessa mesa ele é fundamental para o presente e o futuro do saneamento brasileiro. A regulação é onde a gente transforma na prática a política pública, né, em valor. Então, a regulação ela é muito importante para o nosso setor de saneamento, né? E o que é a regulação? A regulação é o conjunto de regras, instituições e mecanismos criados para garantir que os serviços públicos funcionem com qualidade, tarifas justas, transparência, equilíbrio entre os interesses dos usuários, dos prestadores e do próprio Estado. Então, a regulação ela é muito mais ampla do que o que a gente imagina que ela seja, né? E o saneamento ele é multirregulado. Quando eu falo que ele é multirregulado, quer dizer que a gente tem uma regulação da Agência das Águas, né? A nível federal é a ANA, mas ela que regula os recursos hídricos, né? Mas a gente também tem uma regulação ambiental, que aí, no nosso caso, é o Ministério do Meio Ambiente, que se desdobra nas agências estaduais. A gente tem uma regulação também da saúde, que é das vigilâncias sanitárias, então, com regras para a qualidade da água e do esgotamento sanitário, né? Então, tem toda uma multirregulação, né, no setor de saneamento, e a regulação vem se transformando nos últimos anos. O modelo de regulação brasileiro, que surgiu nos anos 90, né, ele é um modelo que teve muita influência do Reino Unido naquele período, que era uma regulação mais procedimental e mais contábil, voltado para a tarifação e alguns ajustes mais técnicos. Nos últimos anos, a regulação ela vem passando por grandes transformações teóricas, inclusive, né, focado em uma atuação dos agentes reguladores muito mais ativa e com propósito. No nosso caso, o propósito a garantia de um direito fundamental e existencial. Não sei se todo mundo sabe, mas o saneamento ele é considerado, o abastecimento de água e de esgotamento sanitário são considerados direitos existenciais. O que são direitos existenciais? São direitos sem o qual o ser humano não sobrevive. E aí, não só os seres humanos, mas a vida na Terra. Então, existem dois elementos básicos que são considerados direitos existenciais: a água e o ar. São direitos existenciais. Apesar de ter sido reconhecido só recentemente, em torno da primeira década do ano 2010, foi considerado o direito humano à água, né? Com esse atraso grande, porque ainda não era considerado, e felizmente hoje mas ele é mais do que direito humano, ele é direito existencial, que é uma categoria diferente de direito, entendeu? Que é uma categoria especial de direito. Então, é nesse meio de desdobramento que a gente vai fazer esse painel hoje, tentando encontrar as nuances aqui entre o Ministério Público Federal, a agência reguladora, né, agência reguladora lá do Maranhão, nosso colega Itamar está aqui, a agência reguladora da Paraíba e uma construção de uma agência reguladora também aqui no município de João Pessoa. Então, fiquem atentos. E eu gostaria de fazer um convite para quem está aqui, que ainda não segue a ABS Paraíba no Instagram, nas nossas redes sociais. Vá lá, siga. E também mais, viu? Qualquer pessoa que estiver aqui pode se associar à ABS, né? Então, sejam bem-vindos. A ABS está de braços abertos para vocês. Eu aqui sou secretário da ABS Paraíba, junto com uma diretoria que está aqui presente também, tá? E é muita satisfação. Então, vamos começar com a apresentação do Procurador Federal, João Rafael Lima. Vai precisar de passador? Bom dia a todos, prazer estar aqui, saúdo a mesa composta. E eu vejo que é uma plateia muito heterogênea, né? Pelo que eu já perguntei, parece haver pessoas de todos os tipos de formação e estudo aqui.
E eu, como procurador da República, a gente sempre tem a tendência a querer falar no juridiquês, mas eu buscarei não fazê-lo. Tá? E antes, justamente para que haja compreensão do porquê do Ministério Público Federal, qual a relação, vamos fazer algumas preliminares. Tá? A gente tem o Ministério Público Estadual, seus promotores de justiça, que atuam em competências ordinárias da Justiça Estadual, e existe o Ministério Público Federal, cujos seus membros poderiam ser chamados promotores de justiça federal, não são chamados, por uma questão histórica, oriunda de Portugal, são chamados procuradores da República. Não se confunde, que é muito comum a confusão com o procurador federal. O procurador federal é uma carreira oriunda da Advocacia Geral da União, que atua junto às autarquias federais, INSS, IBAMA, INCRA, etc. E o que é que o Ministério Público Federal tem a ver com o saneamento? No comum, o Ministério Federal não vai atuar em questões de saneamento básico. Quando a gente trata de questões relacionadas ao direito ao meio ambiente, a intervenção federal ela se justifica como regra em decorrência de danos a bens federais. Que bens federais a gente pode citar que justificam a atuação do Ministério Público Federal em termos de saneamento básico? O mar, primeiramente. Rios federais, o que é um rio federal? Um rio que corta mais de um estado. Manguezais, áreas de restinga, zona costeira como um todo. Tá? E isso é o que justificou a atuação, há alguns anos, do Ministério Público Federal, que foi conhecida como Operação Praias Limpas, e que se perpetua até hoje, mesmo que não haja atuação direta do Ministério Público Federal. E o que eu vim falar para vocês é muito mais sobre esse modelo de atuação, que é um modelo de atuação que ele surgiu justamente porque não tinha uma agência reguladora. E o Ministério Público Federal percebeu que os diversos órgãos envolvidos não conseguiam se entender. Isso ocorreu em 2018. Então, a SUDEMA, junto com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, a CEINFRA, a CAGEPA, não conseguiam chegar a uma conclusão para tratar do problema da poluição no mar. Foi isso que gerou a atuação do Ministério Público Federal lá atrás, que gerou condutas que são praticadas até hoje por todos esses órgãos e até mesmo alteração na sistemática de habites do município de João Pessoa. Isso leva antes de eu falar diretamente e rapidamente sobre a Operação Praias Limpas, isso leva, e para quem por acaso seja do direito e também das engenharias em geral, isso leva a uma lembrança de que o direito sozinho não é nada, certo? O jurista que sabe só direito, ele não sabe de nada. Tá? É comum, nos bancos de faculdade, quando se estuda teoria geral do direito, filosofia do direito, ou mera introdução ao direito, a divisão do mundo em 3 mundos. Certo? O mundo do ser, que é o mundo das realidades físicas, regido pelas leis físicas, pela biologia, pela química, etc., que vai ser muito mais estudado pelo engenheiro, pelo biólogo, etc. Temos o mundo DVC. O que é o mundo DVC? É o mundo das normas. É o mundo normativo. Matar alguém, pena de tanto a tanto. Essa norma está dizendo, você não pode matar. Esse é o mundo DVC, é o mundo que o jurista estuda. É um mundo imaginário, é um mundo não palpável. O que é palpável é o corpo de delito, é o homicídio. Existe também o mundo da cultura. O mundo da cultura é o ser humano tocando no mundo do ser e dando significado a ele. Quando eu pego uma concha, que faz parte do mundo do ser, e faço um colar com ela, eu estou trazendo ela para o mundo da cultura. Como aplicar as normas que vêm do mundo do DVC para realidades do mundo do ser que eu não conheço? Determinadas realidades, qualquer ser humano médio vai conhecer. Todo mundo sabe identificar uma batida de carro. Muito mais simples. Mas quando se trata
de questões ambientais, as coisas podem ficar muito mais complexas do ponto de vista do mundo do ser, das realidades. Qual é o nível do dano ambiental? Qual é o nível da poluição? Quais as espécies foram atingidas? Quais são as correntes marítimas que estão sendo afetadas? E assim vai. Infelizmente, muitas pessoas ainda continuaram a praticar suas atividades empresariais sem buscar conhecimento no mundo do ser, no caso, se valer de consultorias, engenharia ambiental, ou de profissionais de direito que também conseguem conciliar as informações da engenharia ambiental com o direito. Isso é o que muitas vezes causa sérios danos, sérias consequências que muitos empreendedores eles não estão simplesmente habituados. E se a gente vai construir em determinada área que é sensível, o mais adequado é buscar uma consultoria ambiental, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista da engenharia. Que é preciso ter humildade que nem sempre nós conseguimos conhecer todas as realidades. E quanto a isso, o Ministério Público Federal vem buscando sempre se valer de especialistas das realidades fáticas, físicas, químicas, biológicas, para poder aplicar o direito. E foi assim também na Operação Praias Limpas. Lá, desde 2018, quando o Ministério Público Federal começou a ter notícias constantes de testes de balneabilidade feitos pela SUDEMA, indicando que vários pontos, principalmente da Praia de Manaíra, estavam impróprios para banho, começou uma rede estruturada de atuação. E aqui eu vejo o secretário Rubens, seja bem-vindo, secretário. Nem lembro se o secretário Rubens assinou esses tags à época, em 2018, 2019, mas ele acompanhou bem, conhece tudo. E lá, primeiramente, os colegas que atuavam, não era eu ainda, no ofício ambiental, eles perceberam que era preciso primeiro conhecer aquela realidade, já que não havia uma agência reguladora que conhecesse toda a realidade e que se envolvia vários órgãos. E se solicitou, à época, que a CEINFRA fizesse uma varredura, porque a suspeita era de quê? De que havia ligações clandestinas, de todos os tipos. Ligações clandestinas de esgoto, na rede pluvial principalmente. E ali, em 2018, foi solicitado que a CEINFRA fizesse uma completa varredura no bairro de Manaíra para identificar derramamento irregular, indireto ou direto de esgoto nas bocas de lobo, nos postos de visita, em quaisquer pontos de acesso à rede coletora. Nesse primeiro momento, a ideia era ver esses pontos de acesso. Se, nesses pontos de acesso, se identificava esgoto. Se realmente, ou seja, constatar faticamente, se na saída de água pluvial o que vinha também era esgoto. Depois, o Ministério Público Federal acordou que, finalizada a varredura, seria feito um relatório que seria encaminhado imediatamente a quem? Outro órgão. Veja que o Ministério Federal teve que fazer os meios de campo, né? Então, a CEINFRA faz a varredura, tenta identificar se nas saídas de água pluvial tem esgoto. E logo depois, a CEINFRA faz o quê? Encaminha um relatório para outro órgão, que é a SUDEMA. Para quê? Para que a SUDEMA, então, faça as suas análises laboratoriais. E que, caso as análises laboratoriais revelassem a existência de contaminação, uma série de medidas viriam a ser adotadas em conjunto com a CEINFRA e com a CEMAM. A identificação da origem, e aí vem toda aquela história de como fazer essa identificação da origem, né? Foi toda uma discussão à época, e 3 técnicas, né, foram utilizadas à época, né? Contraste, curso de água, equipamento insuflador de fumaça e, em um momento posterior, o Ministério Público Federal solicitou que a Prefeitura adquirisse os robôs do tipo JetScan, robôs que entram na tubulação e vão seguindo o caminho até tentar identificar se realmente havia ligação clandestina. E veja,
como havia vários órgãos com atribuições diferentes, foi necessário que, então, o Ministério Público Federal, baseado no dano que já existia a um bem federal, que era o mar, ele buscou articular a atuação entre todos esses órgãos, exercendo seu papel de defensor da sociedade e da ordem jurídica nacional. Após a identificação, por meio desses métodos, foi acordado que seria feito não só a expedição do competente auto de infração, e a notificação do responsável, mas aqui uma atitude que começou a gerar boas consequências para o meio ambiente, que foi tamponamento definitivo do orifício de saída do material poluidor, utilizando-se o quê? Concreto ou qualquer outro meio. Então, se por meio do robô, por meio do corante, ou por meio da fumaça, se conseguir identificar de que prédio, casa ou estabelecimento vinha o esgoto que estava entrando indevidamente no sistema de captação de águas pluviais, era feito taponamento. Né? Não bastando isso, o Ministério Federal, em conversa com os diversos órgãos, viu que também havia um outro problema. Você veja que tudo tendo que ser articulado por um órgão de fora. Né? Isso não é um demérito à CEINFRA, isso não é um demérito à CEMAN, isso não é um demérito à SUDEMA, em hipótese alguma. Na verdade, isso mostra que o modelo de fiscalização relacionado a saneamento, ele realmente precisa de uma regulação de fora. Porque, senão, sempre fica uma sensação de que determinadas atribuições são de um órgão ou de outro. Não estou dizendo que, se não fosse o Ministério Federal, a CEINFRA, a CEMAN e a SUDEMA não teriam se unido. Poderiam ter se unido. Mas o fato é que só houve a união depois que o Procurador da República chamou todos esses órgãos e, a partir de várias conversas, chegou a um plano de ação. Na sequência, nesse plano de ação, foi estruturado uma limpeza geral das galerias pluviais, limpeza completa das áreas de acesso às galerias pluviais, ou seja, as bocas de lobos, postos de visita, remoção de lixo, etc. Depois, uma etapa de desobstrução das desembocaduras da rede pluvial, sendo certo que deveria ser feito, conforme o acordo, essa desobstrução de maneira semanal. Eu acredito, né, doutor Rubens, que eu acho que até hoje isso é feito constantemente após essas discussões que ocorreram lá atrás. Tá? Foi acordado, inclusive, que haveria destinação de parte das multas aplicadas para melhoramentos no sistema. Na sequência, entraram as atribuições da CAGEP, certo? Isso, infelizmente, a gente vai chegar nesse ponto sobre o hoje, né? Aparentemente, às vezes, surgem novas ligações clandestinas sem o contato direto dos próprios proprietários que acreditam que algumas vezes estão executando a atividade de maneira correta, mas não estão. E aí foi estabelecido o quê? Caberia à CAGEPA notificar todos os usuários, naquele caso, o projeto piloto foi o bairro de Manaíra, a CAGEPA deveria, então, notificar todos os usuários de Manaíra para que, então, eles fizessem o quê? Se antecipassem as fiscalizações. Né? Eles fossem verificar o estado das suas ligações. Porque a gente não pode também presumir a má-fé, todo mundo. Muitas pessoas, com certeza, quando receberam a notificação, correram para ver e descobriram coisas que elas não gostariam que estivessem daquele jeito e regularizaram de imediato. Então, a gente tem um outro órgão agora, né, a CAGEP entrando com uma solicitação do Ministério Federal, fazendo uma espécie de uma campanha de conscientização. Chequem suas ligações de esgoto. Elas estão adequadas ou não estão adequadas? Vocês estão, moradores de Manaíra, empreendedores de Manaíra, vocês estão com conexões indevidas de esgoto na rede pluvial?
É melhor vocês checarem, porque daqui a pouco a CEINFRA, a SEMAN e a SUDEMA vão bater na porta de vocês. E assim foi feito. A CAGEPA também ficou encarregada de fazer uma varredura em toda a sua rede subterrânea. A CEINFRA ficou encarregada de manter uma atualização do cadastro técnico da rede coletora de águas pluviais, bairro de Manaíra, e disponibilizando esses dados e informações aos técnicos que passaram a integrar um grupo de trabalho. Não havendo uma agência que regule, criou-se, então, um grupo de trabalho para organizar todas essas informações. Se acordou até como seria o suporte técnico operacional e análise laboratorial, como seria feito isso pela SUDEMA, etc., etc., etc. Depois de todas essas discussões, os colegas que atuavam viram que era necessário prevenir novas ligações. E aí vem um outro TAC. Isso que eu estava lendo é um TAC de 2018. Né? Esse TAC, não sei se tem mais alguém da Prefeitura de João Pessoa aqui, que por acaso viveu esses tempos. Eram tempos em que havia constantemente a divulgação na televisão de vários pontos de praias impróprios para banho. E o que ocorreu, né, após essas séries de atuações foi que houve claramente uma melhoria da balneabilidade como um todo em vários pontos da cidade. Sendo que era preciso ir além para buscar o que? Prevenir. E aí vem um outro TAC, já em 2019. Nesse TAC se modifica a própria forma de se obter o habites em João Pessoa. Tá? É o Ministério Público Federal. Deixa eu só ver se nesse TAC também participou o Ministério Público Estadual. Acerta de que a Secretaria de Planejamento de João Pessoa, ao emitir alvarás de construção, deveria fazer o quê? Notificar os interessados de que seria necessário, previamente à abertura do processo de obtenção do habites, apresentar o croquis, planta ou documento similar, subscrito por responsável técnico, fazendo o quê? Demonstrando a locação exata das tubulações de esgotamento sanitário e águas pluviais. Isso ocorre até hoje em João Pessoa. Para você conseguir obter o habite, você tem que ter sua planta hidrossanitária bem clara, demonstrando como é que estão essas conexões, e é preciso passar por uma vistoria, por um engenheiro da prefeitura que vai até o local atestar se as conexões de esgoto estão adequadas ou se há alguma irregularidade. Isso é a forma também do Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público Estadual, nesses casos, buscar prevenir novas ligações clandestinas. Foi acertado que a Secretaria de Planejamento, naquela época, fizesse uma ampla divulgação sobre a inclusão dessas etapas, né, no procedimento relacionado ao habites, especialmente nos sítios eletrônicos, no município de João Pessoa, e também junto aos conselhos de classe, o CREA, o CAL, para que ninguém fosse pego de surpresa quanto a isso. Isso também, na opinião do Ministério Público Federal, gerou uma prevenção e uma melhoria da balneabilidade das praias. E depois, ainda na sequência, o Ministério Federal chama todos os órgãos novamente para um outro TAC em 2019, buscando estabelecer uma rotina de fiscalização para frente. Certo? E é estabelecida uma série de coisas, como, por exemplo, se percebeu que não havia, olha só, não havia a identificação e a marcação de todas as caixas de inspeção. Não se sabia quais as caixas de inspeção eram de esgoto, ou seja, que eram da CAGEPA. Por meio de TAC, a CAGEPA ficou obrigada a sair marcando todas essas caixas. A CAGEPA também ficou de checar todos os imóveis. Isso tudo foi decorrência da operação, foi chamada, né, Operação Ação Praia Limpa, na verdade, à época. Checagem de imóveis e a criação do chamado selo, né? Já até esqueci o nome do selo, mas, enfim, criou-se a ideia de um selo, de que aquele imóvel estaria realmente direcionando ao sistema público de esgotamento sanitário tanto o esgoto doméstico, como as águas servidas, o esgoto
eventualmente esgoto industrial, e uma série de obrigações também para o município, para que ele viesse sempre desobstruindo galerias pluviais. Isso tudo foi um projeto piloto feito em Manaíra, certo? Ok. E aí o que é que acontece, gente? Depois de tudo isso aqui, vem a pandemia, né? A maioria das pessoas que estavam envolvidas nisso aqui passaram... Houve mudança, né, de titularidade das secretarias. Durante a pandemia, todos ficamos durante um período longo de isolamento. E após a pandemia, quando as pessoas passam a retornar aos espaços públicos, aquilo que tinha sido um índice melhorado de maneira reconhecida, de vulnerabilidade, não só na praia de Manaíra, mas essas ações foram feitas em outras praias, esses índices começam a piorar novamente. Em tempo recente, esses índices pioraram, e aí eu já estou na titularidade do ofício Meio Ambiente do Ministério Público Federal, e aí, mais uma vez, se vê, né, que a ausência de uma agência reguladora causa dificuldade, porque quando houve a mudança dos titulares das secretarias, muitos, da SUDEMA, etc., muitos já não têm conhecimento, né, daquilo que tinha sido acordado como forma de fazer as fiscalizações e as prevenções. Mas aí surge, para eu poder concluir, que já a plaquinha aqui já foi apresentada para mim, surge uma outra situação, né? Eu lembro claramente, a gente discutindo a prefeitura lá no gabinete, era que a sensação de que locais que teriam sido regularizados passaram novamente a lançar. Ou então, mesmo depois de tudo, alguns locais que nunca tinham tido problema, passaram a ter problema. Minha percepção, né, e isso foi passado já, e está sendo dado encaminhamento, é de que as preocupações que temos com as construções também é preciso ter com as reformas. Mas e como controlar as reformas? Né? Se é uma casa e a pessoa vai lá e faz uma reformazinha no seu quintal, muito difícil, né, a gente ficar sabendo o que foi alterado dentro daquele quintal, o sistema de ligação. O fato é que, para fazer uma reforma, o correto é que se pedisse autorização à prefeitura, que se tivesse um alvará da mesma forma. Né? Mas, fora as pequenas reformas, fica claro para a gente que as grandes reformas. Né? Ficou um caso muito rumoroso de um grande bar e restaurante em João Pessoa, que foi autuado pelo lançamento, e ali, quando chegou para mim, ficou muito claro que aquilo foi decorrente de uma reforma mal executada. Que, muitas vezes, quem aluga-se uma casa à beira-mar e se decide colocar um restaurante ali. Isso vai fazer alterações, e o comum é não pedir autorização à prefeitura e não apresentar nenhum projeto. Aí é onde mora um grande problema. Sem projeto, sem responsabilidade técnica. E aí o empreendedor contrata um encanador, né? E aqui eu não vou colocar a culpa no encanador, não tem como a gente colocar a culpa no encanador. Contrata um encanador, às vezes, faz um bypass, alguma coisa, não, porque do jeito que está aqui não vai dar vazão. O certo era modificar a estrutura interna. Não, mas não vai dar vazão do jeito que está aqui, faz um bypass, se por acaso houver um extravasamento, vai cair na galeria de água pluvial. Se tiver uma fiscalização, principalmente, né, não vamos ser inocentes achando que a gente vai conseguir fiscalizar toda e qualquer pequena reforma, mas se há uma fiscalização, principalmente em relação a essas reformas que qualquer olho vê, se poderia prevenir essas recalcitrâncias, esses retornos de ligações. Isso é uma próxima etapa. O Ministério Público, que está atordoado de todo tipo de atuação em todos os frontes ambientais, já iniciou há algum tempo, mas ainda não deu as conclusões com os órgãos devidos, vai buscar. Porque senão a gente vai ficar sempre
né? Mas o fato é que se a gente tem uma agência que regula e que está sempre concentrando essas fiscalizações como um todo relacionadas a esgotamento sanitário, a situação realmente seria muito mais fácil. Mas é isso, essas são... Trouxe, como eu parecia que a plateia era uma plateia muito mais pragmática, né? Um congresso de engenharia, não intencionei trazer aqui uma aula sobre princípios, diretrizes, etc., sobre direitos e deveres relacionados. Mas como na prática as coisas funcionam, como o Ministério Público Federal, na prática, já buscou ajudar, né, já buscou proteger o meio ambiente, no caso de interesse federal, no caso diretamente o mar territorial, as nossas praias, e uma atividade que continuará a buscar. Desde 2018, a sensação que temos é de uma predisposição dos órgãos públicos envolvidos nisso. Até o presente momento também entendemos que tem havido essa predisposição. Obviamente, muitas vezes, são vários problemas para um efetivo que, às vezes, é diminuto para a prática das atividades de fiscalização. Mas, se por acaso também, em determinadas situações, há uma omissão do Ministério Federal, o Ministério Federal busca a responsabilização também, gente, certo? Aqui não. Houve 3 termos de ajustamento de conduta, porque, ainda bem, todos entenderam os seus papéis e aqueceram numa atuação ordenada de executá-los para o bem de todos. Mas, obviamente, em casos que não há a cooperação, né, o Ministério Federal ele usa de outros instrumentos, né? O Ministério Federal pode usar os instrumentos de ações penais, ações civis públicas, tanto contra o poluidor, quanto também contra eventuais agentes públicos que, por acaso, não estejam querendo exercer o seu papel. E aí, a gente sempre não. Quando é necessário, a gente lembra que, nos termos do artigo 13, do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal brasileiro, aquela autoridade que ela tem dever de impedir um determinado dano, mas ela não exerce sua atividade para impedir determinado dano, ela pode responder como coautora de eventuais crimes, mesmo que eles sejam praticados por particulares. Mas, ainda bem, graças ao meu bom Deus, não chegou a esse nível nessas situações aqui, e é isso. O Ministério Público Federal está à disposição da sociedade, como sempre, está à disposição dos órgãos aqui presentes para contribuir dentro daquilo que esteja dentro de suas atribuições. Agradeço a todos a oportunidade, informo que, infelizmente, daqui a pouco terei que me retirar, não poderei ficar para todos os debates, porque eu tenho uma audiência às 10h15, então, por volta das 10 horas, eu terei que me retirar. Agradeço a todos. Agradecer a atuação aí do Ministério Público Federal, que vem contribuindo com essa pauta de saneamento, né, apesar de ter explicado aí o procurador, né, que a gente tem uma área difusa, o saneamento, como eu falei, ele é multirregulado, né, então, inclusive, por várias agências reguladoras, e isso também traz uma complexidade maior, porque às vezes causa sobreposições, conflitos de competências e tal. E a gente agora vai passar para a próxima apresentação, né, do nosso colega Itamar Antônio de Oliveira Júnior, da AGEST Timon. Timon é um município lá do Maranhão, já estive lá em Timon, né? Então, ele vai trazer o tema, o modelo de regulação adotado pelo município de Timon. Tá? A gente tem 15 minutos. Tá bom? Som. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, agradecer a oportunidade, parabenizar pelo evento, a ABS, em nome da professora Cláudia, professor Dantas, né, e demais componentes da ABS Seção Paraíba. E
E vamos falar um pouquinho dos nossos desafios na cidade de Timon. Eu estou como diretor-geral da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Timon, e aí vamos discorrer um pouco aí dessa atuação, esperando o slide para abrir. Tá bom, obrigado. Então, o modelo de regulação da AGERT, o caso da cidade de Timon. Então, uma pequena apresentação, eu sou engenheiro ambiental por formação, tenho especialização em perícia, auditoria e gestão ambiental, especialista também em saneamento e saúde ambiental e mestre em desenvolvimento e planejamento territorial. E, atualmente, como diretor-geral da AGERT, lá em Timon. Só para contextualizar o município de Timon, ele fica na região leste maranhense, no estado do Piauí, em divisa com o estado do Piauí. Então, tem o rio Parnaíba, que a gente até brinca no saneamento, que as pessoas costumam falar que o rio divide, não, na verdade o rio une, que a gente busca viver próximo das águas. Então, o rio faz unir. E aí, da margem direita do Parnaíba, fica a cidade de Teresina, capital do Piauí, e na margem esquerda fica a cidade de Timon, que hoje está próxima dos 200 mil habitantes. Está havendo uma migração muito grande de pessoas de Teresina para morar em Timon, porque tem uma região da cidade que ela fica mais próxima do centro de Teresina do que você morar em Teresina. Então, isso tem feito uma dinâmica um pouco maluca lá na cidade, assim, nesse sentido do crescimento populacional, pela proximidade. Então, o que é a AGERT? A AGERT ela foi criada por uma lei municipal, a Lei 1926, e foi reestruturada recentemente agora pela Lei Complementar número 67 de 2025. Então, a AGERT, quando ela foi criada em decorrência da concessão, que era o SAAI, era um serviço municipal, e passou para o grupo AEGEA, Águas de Timon. Essa concessão se iniciou em 2015, e aí a agência reguladora foi criada logo depois. O edital foi lançado em 2014, da concessão, aí a empresa assumiu em 2015, e a agência foi criada também em 2014, mas a atuação dela começou mesmo depois que a empresa passou a operar. Ela também regulava apenas água e esgoto, na cidade, e com essa reestruturação que o atual prefeito fez, ela passou a regular também resíduos sólidos, drenagem e o transporte público. Então, a atuação principal da agência reguladora lá é garantir o equilíbrio contratual, a qualidade do serviço e, principalmente, proteção do usuário. Então, assim, basicamente, a agência reguladora, quando tem essas concessões, as PPPs, ela trabalha no sentido de garantir que o contrato seja cumprido. Existe aquele contrato, no nosso caso, da EGEA, é um contrato de 30 anos de concessão. Então, lá no contrato tem descrito todas as metas que eles precisam atingir, em conjunto com o plano de saneamento, e aí a gente faz a regulação e a fiscalização em cima disso para verificar essa questão. E é baseada nos princípios de transparência, modicidade tarifária, universalização dos acessos. Isso é uma questão hoje também que a ANA tem batido muito através das normas de referência, essa questão da transparência. As agências reguladoras elas estão tendo um trabalho muito grande de se reestruturar aí por conta dessas adequações. E essa lei complementar nossa, hoje ela atende essas premissas da ANA. Então, por exemplo, o diretor era o diretor-presidente, mudou para diretor-geral, nomenclatura, era um mandato de 3 anos, passou para 5, porém, não pode ser reconduzido. Por quê? Porque a norma de referência da ANA não permite recondução, e é mandato. Ou seja, o prefeito ele não pode simplesmente me exonerar. Para eu sair, ou eu renuncio, ou tem que ser um processo administrativo. Por que isso? Para que a agência tenha autonomia.
para não ter ingerência política. E toda a diretoria também tem mandato, no caso da AGERT. Então, como eu estava falando, nessa reestruturação, então a gente está fazendo uma modernização administrativa, a digitalização dos processos, porque era tudo físico, né? Nós reestruturamos totalmente a ouvidoria, que a ouvidoria ela fazia um papel completamente diferente do que tem que ser. Hoje a gente tem uma ouvidoria mais próxima do cidadão. Ela também não registrava, não tinha um número de protocolo. Hoje a gente utiliza o Fala BR, que é a ouvidoria do governo federal. Então, o município ele se cadastra no Fala BR e a gente faz tudo por lá e o cidadão consegue acompanhar a sua reclamação pelo número de protocolo. Nós também fizemos parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para ampliação da tarifa social. Vocês sabem que, no final do ano, foi aprovada a Lei 14.898, para a inserção automática de todos os beneficiários de todas as pessoas que precisam da tarifa social, né, que tem todos os critérios lá, enfim. E aí, só que tem um grande problema nessa questão da lei, que é a discussão que a Ana está fazendo. Porque, diferentemente da energia elétrica, a energia elétrica ela tem um subsídio para colocar as pessoas na tarifa social. O saneamento, não. E, pelo nosso contrato, a gente tem um teto limite da tarifa social. Então, se a gente ultrapassar, ela vai reincidir na tarifa, no aumento da tarifa, no chamado reequilíbrio, né? Então, é uma discussão que está se travando hoje, principalmente a nível federal, para se criar esse fundo de saneamento igual ao da energia elétrica, para que as empresas de saneamento possam ter o maior número de pessoas da tarifa social possível. A tarifa social, no caso de Timon, ela dá desconto de 50% das famílias para um consumo de até 20 metros cúbicos. Né? Então, foi um trabalho nosso também de ampliação. Quando a gente chegou, a empresa tinha menos de 7 mil pessoas na tarifa social, hoje está com quase 10 mil, só nesses meses que nós atuamos lá, desde de janeiro para cá. E nós também criamos a tarifa especial, porque Timon é uma cidade muito carente, 80% da população vive com algum benefício do governo, 40% da população vive do Bolsa Família, então é uma realidade muito pobre mesmo. E aí nós criamos a tarifa especial, desculpa, essa de vulnerabilidade, que é a tarifa fixa de R$10 para aquela família que consumia até 18 metros cúbicos e possuía uma renda per capita de R$218. Né? E, se tiver esgoto, ela paga mais R$8. E também os pequenos comerciantes, nós incluímos eles na primeira faixa da tarifa normal, residencial. Também a isenção da taxa da ligação de esgoto, que é cobrada para a família de baixa renda. Então, assim, a agência ela tem buscado fazer justiça social, né? Não é só aquela questão da regulação, da fiscalização, trabalhando em conjunto com a concessionária, com a prefeitura, né? com o Ministério Público também, tem sido grande parceiro lá, que é para fazer para a gente conseguir a universalização. E nós, historicamente, dos 10 anos de concessão, nós conseguimos reduzir a tarifa. A tarifa de 53 ela ia para 57, nós reduzimos para 48, porque nós conseguimos provar que a empresa não vinha prestando um bom serviço, ou seja, ela estava lucrando em cima da população. Então, nós debruçamos em cima disso. Historicamente, isso foi um grande ato da agência reguladora. Nós fizemos foi reduzir, que era para ter um reajuste tarifário para aumentar, reduziu. Criamos essa tarifa especial, igual eu falei para vocês, de R$10. Também criamos o projeto Água em Casa, porque quando nós assumimos a agência, mais de 6 mil residências estavam com a água cortada. Então, nós fizemos um grande programa que parcelou em até 80 vezes, não cobrou multa nem juro, para que as pessoas pudessem ter sua água de volta, né? Nós reduzimos também a taxa de religação, aquela de corte, era R$75, hoje é R$10. Então, também nós conseguimos provar que esse dinheiro era um dinheiro a mais para eles, que eles não tinham por que cobrar esse preço. Se a empresa de energia elétrica também cobrava R$10 lá, a Equatorial. Então, nós
fizemos lá e aí eles baixaram para R$10. E também estamos fazendo o projeto da ligação de sarjeta, que chama Vizinhança Saneada. Porque Timon também é uma questão cultural, as pessoas não fazem a fossa sumidora em casa, ela faz apenas a fossa, aí liga aquela água negra, né, para a fossa, e a água cinza ela é lançada na sarjeta. Então, tem muito esgoto a céu aberto lá. E aí, nós, em conjunto com a concessionária, estamos fazendo um programa da ligação, de onde está passando a rede, as casas que não estão conectadas à rede, porque também isso foi uma crítica nossa muito grande, e o marco regulatório protege as empresas disso, que a partir do momento que tem a disponibilidade de esgoto, elas podem passar a cobrar. Só que a empresa não fazia a busca ativa das pessoas para fazerem a ligação ao esgoto. Ela simplesmente colocava a taxa e começava a cobrar. E aí nós cobramos essa questão para diminuir esse esgoto a céu aberto. Já temos quase 1.000 imóveis já conectados também, veio sem custo para os usuários, tá, do sistema. E algumas conquistas nossas. Já fizemos 2 audiências públicas, a agência em 10 anos nunca tinha feito audiência pública. Fizemos uma consulta pública, fizemos 5 ações territoriais nos CRAS para chamar as pessoas a fazerem a adesão da tarifa social, da tarifa especial. Criamos o RDO, Relato Diário de Ouvidoria. Então, todo dia que a gente pega todas as reclamações, faz esse RDO e envia para a concessionária, para que ela possa atender todas aquelas questões de reclamação. 463 protocolos presenciais. Para vocês terem uma ideia, o atendimento mensal da agência não dava 10 pessoas. Hoje nós já tivemos mais de quase 500 protocolos. Mais de 1.000 pessoas atendidas. Então, a agência assim, ela se transformou, hoje é um órgão que as pessoas procuram, né? A gente tem tido essa inserção maior na sociedade. E, principalmente, fortalecimento da função pedagógica da regulação, presença. Então, assim, todos os eventos da prefeitura, a gente sempre leva a agência reguladora para mostrar o papel dela. Recentemente mesmo fizemos uma dessas audiências públicas, foi para explicar para as pessoas a importância da formalização da reclamação. Porque Timon tinha uma cultura, ainda tem, de reclamar na rede social ou para o vereador. Mas nunca formalizava. E aí, quando a gente ia sentar com a concessionária, eles, não, mas a gente não tem nenhuma reclamação. E realmente, de fato, não tinham. Só que o problema tinha. Então, nós explicamos passo a passo, primeiro registra na concessionária, pega o protocolo, não atendeu, registra na agência, porque a agência ela tem prazo, né? É igual a gente, por exemplo, quando tem problema de telefonia. Registra no outro dia na Anatel, para você ver, quando você tem um problema. No outro dia eles resolvem o seu problema. Por quê? Porque eles são multados por dia que eles não resolvem o problema. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais tive problema de internet, de telefone, porque, de fato, é uma coisa que funciona aqui no Brasil. Sabe? E aí, alguns resultados. São 398 relatórios que a gente fez esse ano todo. Desses, aí, 283 solicitações foram corrigidas. Também fizemos 39 notificações e 12 autos de infração, que aí já são as multas. A taxa de resolução tem sido de 95,8% a 100% nesse último trimestre. A ouvidoria, praticamente em todas as solicitações resolvidas, né? E no primeiro semestre, das 214 manifestações, 93% foram resolvidas. A grande maioria pelo WhatsApp e o restante presencial. E o tempo médio de resposta da concessionária tem sido esse de 26 dias úteis. Né? Antes, eles não tinham nem prazo, eles nem respondiam, era uma coisa, era uma farra mesmo, pode-se dizer. E só para vocês entenderem como que é o fluxograma da ocorrência. Então, nossa equipe ela vai a campo, ela faz um relatório de fiscalização, aí dá o prazo para a empresa atender. Ela não atendeu naquele prazo, nós voltamos lá e o problema continua, termo de notificação. Ela não atendeu naquele prazo, a gente volta lá e aí dá o auto de infração e multa. Então, ela tem essas 3 instâncias, isso está no contrato de concessão, então, por isso que é importante, a gente tem que respeitar o que está no contrato, e com isso a gente faz o acompanhamento até a resolução final,
né? Então, esse é o fluxograma aí da nossa atuação. E os impactos e as boas práticas. Então, o reconhecimento regional da AGERT. Hoje, no Maranhão, nós temos os melhores índices de saneamento, o Timon está entre os melhores, tá? Justamente por conta dessa atuação da agência agora. Nós temos a ampliação da visibilidade institucional, tanto é que nós estamos aqui em outro estado, apresentando esse case para vocês. Uma integração muito grande entre fiscalização, ouvidoria e controle social. Importante dizer, né, eu estava conversando com o professor Dantas, eu acho que não tem outra agência no país que tenha diretoria de controle social. Na reformulação, criou-se a diretoria social. Por quê? Para ter diálogo com as pessoas, para aproximar a agência, para mostrar para elas como que faz a reclamação correta, para a agência trabalhar em conjunto, porque é uma população muito carente, então ela precisava de uma atenção. A agência ela não pode ser só aquela coisa técnica de projeto, né, aquela coisa que a gente da engenharia tem esse costume. Né? Então, o Felipe, que é da área, né, Felipe, que é sociólogo, sabe a importância desse diálogo com a população, com a comunidade, e foi através dela que nós pudemos ter todas essas melhorias que vocês estão vendo. Também temos feito parte dos conselhos municipais, a agência não participava, então a gente está inserido em quase todos os conselhos, para mostrar que o saneamento é importante, para a gente levar a universalização para a cidade, né? E, principalmente, a maior resolutividade e redução de reincidências. Isso é notório na cidade, a Câmara de Vereadores reconhece isso, os órgãos da Prefeitura, que a agência ela mudou muito esse cenário enquanto sua atuação. E as perspectivas é a expansão agora para essa regulação dos resíduos, né? Nós estamos aí engatinhando agora, criando as resoluções para essa questão dos resíduos, essa digitalização dos processos, estamos digitalizando todos, vamos aderir ao SEI, né, nacional, o fortalecimento da educação regulatória, ampliação dessa cooperação técnica, que é esse aqui que nós estamos fazendo, esse network, essa troca, e a consolidação da AGERT, como referência principalmente na parte da regulação cidadã, de trazer a comunidade para junto da agência reguladora, para a comunidade ela se sentir representada, porque o papel da agência é esse. Nós estamos lá para garantir que o direito da população seja respeitado, que aquele contrato seja cumprido e o preço que ela paga no serviço tenha valor. Né? Então, esse é o grande desafio aí da agência reguladora. Algumas resoluções que nós estamos fazendo, só para a gente terminar, porque é muito importante, a agência ela só tinha 3 resoluções em 10 anos. Era o regimento interno, a de penalidades e a de serviços. Então, nós estamos terminando a da tarifa social especial, para que seja uma política contínua, a do vizinhança saneada, que é aquela das ligações, a alteração da resolução de penalidades, nós estamos ampliando as penalidades, né? Ela era muito enxuta. A cobrança do tio, né? Porque a gente quer que a empresa só cobre o esgoto daquelas que eles façam a instalação do tio na calçada, que é a obrigação da empresa, né? Porque eles só passam a rede e cobram. Não, nós vamos fazer com que eles cobrem, mas pelo menos já deixe o tio instalado, porque a obrigação da população é do tio para dentro de casa, mas o tio é a obrigação da concessionária. O manual de fiscalização de água e esgoto, o manual de fiscalização em resíduos, o manual de fiscalização em pavimentação, que era um problema muito sério em Timon, a recomposição asfáltica muito mal feita. O pessoal brincava, não precisa nem fazer quebra-mola, é só a empresa vir abrir um buraco que eles fazem aquela recomposição. E, então, assim, a gente está fazendo para eles poderem cumprir com a questão da pavimentação, das novas construções, justamente para proibir essas novas construções de fazer lançamento irregular de sarjeta, para construção de caixa de gordura, que é uma coisa que as pessoas em Timon também não fazem nas casas. Tá? Essa da vigilância sanitária é justamente uma parceria que nós estamos firmando com eles, para que os restaurantes, clínicas da área de saúde, quando forem renovar o alvará, eles também tenham caixa de gordura e tenham todas as ligações de fossa e sumidouro para as que não têm rede de esgoto. E essas outras 3 nós já aprovamos,
que é a agenda regulatória, que também nunca tinha sido aprovada, uma multa que nós aplicamos que virou resolução, mas agora a gente não está adotando mais resolução para multa, e a homologação desse último reajuste, que foi esse que a gente falou que reduziu. Só para vocês terem uma ideia, a agência nunca tinha... porque para você fazer a homologação do reajuste, a diretoria colegiada precisa se reunir e aprovar. A antiga gestão ela nunca tinha feito isso. Era o presidente da agência lá, chancelava e não homologava também em forma de resolução. Então, são pequenas coisas que a gente tem feito para instrumentalizar a agência, para que ela possa cumprir com essas normas de referência da ANA e a gente faça as coisas corretamente. E é isso, agradeço a atenção de todos, está aí os contatos, o Instagram da agência, quem quiser acompanhar. Esse é o telefone, o WhatsApp da agência que a gente usa para a ouvidoria. O nosso site a gente está terminando de fazer, porque é uma obrigação também pelas novas reguladoras da ANA, a agência ter o próprio site, ela não pode ficar no site da prefeitura ou do governo, porque ela tem que ter a aba de transparência, tudo certinho lá. E o nosso e-mail também aí para quem quiser contato. E é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado, Itamar, por compartilhar a experiência lá de Timon, né? E a gente... o procurador vai precisar sair agora, como ele já havia explicado, né? E aí eu combinei com ele aqui dele responder uma pergunta que foi enviada por Joácio, rapidinho, e em seguida ele vai sair, tá? E logo após a gente vai ter a apresentação de Dantas aqui. Um minutinho só. Foi perguntado aqui, doutor João, quando se identifica um bar que está poluindo e é emitida uma multa, a pergunta é, quando há transbordamento das tubulações de esgoto da Cagepa e esse esgoto vai para o rio e para a praia, deveria ser aplicada a multa à Cagepa? Muitas denúncias foram feitas pelo movimento Esgotei e ninguém viu a SUDEMA ou SEMAN multar a Cagepa. Pois bem, a responsabilização ela decorre basicamente de 3 situações, né? A gente tem que ter a conduta, o nexo causal e o dano, né? Se, do ponto de vista fático, for comprovado que o extravasamento da tubulação decorreu de uma ação ou omissão da Cagepa, sim, a Cagepa deve ser multada. Então, a gente precisa saber, do ponto de vista fático, em cada situação, o que levou àquele extravasamento. Se foi uma ausência de uma limpeza, ou, se não, o que ocorreu foi que um terceiro ocasionou um dano naquela tubulação que levou àquele extravasamento. Então, é preciso identificar as causas in loco e, se realmente constatado que decorre de ação ou omissão também, não é só ação não, ou omissão da Cagepa, a multa deve ser aplicada e, caso haja um dano direto a um bem público federal, como ao mar, também pode haver uma busca de responsabilização pelo próprio Ministério Público Federal. Então, assim, a sugestão é, se a sociedade civil organizada identificou uma situação como essa, pode representa, né? Leva até o Ministério Federal, que a gente vai entender, a gente chama os envolvidos, busca compreender, mas o fato é o seguinte, né? A gente tem que ter, primeiramente, que o Ministério Público Federal ele tem total independência, né? Já está muito claro, para responsabilizar seja qualquer ente, enfim, mas, às vezes, as realidades fáticas elas são muito complexas, né? Às vezes, num primeiro olhar, a gente compreende que algo é exatamente o que a gente está vendo, mas, às vezes, não é. Então, é preciso, às vezes, fazer uma apuração mais detalhada para chegar a uma conclusão. E, em chegando à conclusão, as responsabilizações são buscadas, e, inclusive, para que a gente não busque simplesmente responsabilizar, porque, muitas vezes, quando a gente vai responsabilizar, o dano já ocorreu, né? E a melhor coisa, quando a gente trata de defesa do meio ambiente, é buscar sempre condutas preventivas. Então, compreender o porquê eventuais situações de extravasamento em tubulação da Cagepa ocorreram ou vem ocorrendo, para então a gente trabalhar em cima disso para que não ocorram mais. Tá? É isso. Pronto, muito obrigado. A gente só vai pedir para tirar uma foto junto antes de sua saída aqui e
Está liberado. Ótimo. Vamos dar continuidade à nossa mesa. Agora eu convido nosso colega José Dantas para falar sobre o tema a implementação da Agência Reguladora de João Pessoa, com 15 minutos, Dantas. Beleza. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de aqui estar com vocês. Cumprimentar aqui a mesa, o nosso moderador Felipe, né? O Itamar, que veio aí de tão longe aqui passar a sua experiência para nós, doutor Zé Otávio, da RPB, né? Doutor João Rafael saiu para cumprir aí as tarefas dele, que são grandes. Eu vou ser breve. Colocou o slide, não? Rapidinho aqui. Eu estou aqui a pedido do secretário Ayrton Falcão, né? Para representá-lo e falar sobre esse tema. É uma honra para mim, mas um tema muito complexo, como eu coloquei ontem também. Conseguir universalização do saneamento no país sem regulação e sem fiscalização é impossível, né? Então, a implementação da agência de regulação dos serviços delegados de João Pessoa, né, de serviços de saneamento do município de João Pessoa, ela, vamos dizer, está ainda em início, cumprindo uma obrigação legal, né. Nós temos como prazo até o final do ano para cumprir algumas recomendações da ANA. Tivemos algumas reuniões já com o pessoal da ANA. Conseguiram colocar o slide, não? Não tem nada aqui. Bom, esse aqui mesmo, então? Eu acho que não. Então, vou passar 10 minutos para dar mais tempo aqui ao doutor Zé Otávio, viu? Você tem mais tempo. Essa implementação ela é necessária, como eu coloquei, uma obrigação por lei. Com relação à legislação, a gente tem que atender ao marco legal, né? Não um novo marco, o marco legal de 2020, e, consequentemente, a 11445, 2007 também, que está definido aí a obrigação dos municípios de terem a sua regulação para os serviços de saneamento. A adesão às normativas da ANA, esse passo já foi feito. Agora, a dificuldade é o atendimento, né? Essas normativas. Então, a gente está no início, mas assim, no início acelerado, como se diz. Aqui a gente tem a lei complementar 148, aqui fez a regulação da agência reguladora do município. Essa lei é de 2022. Os próximos passos que a gente está fazendo atender aquela modulação da ANA, onde tem vários formulários que o município tem que se comprometer e com prazo, né, a atender, está sendo construído. O acompanhamento da regulação no início pela ANA e pela Prefeitura, esse diálogo bom, que é importante, e a adequação também de toda a normativa da ANA, inicialmente da 01, a 4 e a 177, que fala sobre a governança. No caso de João Pessoa, uma informação importante, quando o município fez a concessão pública de água e esgoto para a Cagepa, já foi definido na concessão que a RPB é quem regula a água e esgoto, né? Então, a gente não tem como mexer nisso, vai continuar com o doutor Zé Otávio lá, bem
bem feito como tem sido. E a Prefeitura ela vai passar a regular resíduos sólidos e drenagem, que é uma função do município, né? Deixar isso claro para não gerar nenhum conflito. Não tem conflito, a gente tem que se unir, né? Então, e a gente está num passo de estruturar a agência nossa, se chama Musa. Eu acho que no próximo ajuste que a gente vai fazer, em função de novas normativas da ANA, a gente vai mudar esse nome. Esse nome vem de 2007, a Musa, né? Que é a Agência Municipal de Saneamento e Águas. Aí há uma redundância, porque saneamento é águas. Então, talvez tirasse o A ficar melhor, a MUS, né? Agência Municipal de Saneamento. Então, esse nome também a gente vai dar uma ajustada. Como próximos passos, a gente está estruturando a agência, tem que estruturar isso até dezembro, doutor Zé Otávio. E assegurar que nessa estruturação legal, na parte legal tem que ser feita, a gente assegura a prestação dos serviços aí de resíduos e drenagem de forma adequada, trabalhar também a questão do plano de governança da agência, que precisa para atender a 177, já nesse momento, né? E eu fiz aqui acho que aqui está melhor, vou olhar por aqui, porque ali não dá. Um passo a passo bem rápido aqui. Os próximos passos é a nomeação dos diretores pelo prefeito, né? É uma nomeação dele, e está estruturada 3 diretorias. E, para esse momento, eu acho que é adequado para esses 2 serviços. É a diretoria, o diretor superintendente, uma diretoria técnica operacional que regule água, que regule resíduos e drenagem, isso já está definido naquela regulamentação lá, e uma diretoria administrativa e financeira. Então, é uma coisa bem simples para iniciar todo esse processo de construção de normas, de normativas e atendimento às resoluções da ANA. A estruturação física, né? A elaboração do regimento já está sendo também pensado já nessa construção. Processo seletivo de contratação, isso ficará certamente para o próximo ano, porque há outras possibilidades. Por exemplo, a agência, depois de criada e está com seus cargos, ela pode contratar uma consultoria para fazer determinados serviços. Então, não há nesse momento, precisão de contratação, até porque é um processo demorado, né? A capacitação dessa equipe inicial é muito importante, e aí a gente tem parcerias com outras agências que a gente conhece, com a própria ABAR, né, que faz isso, que é a Agência Brasileira de Regulação. Desenvolvimento dos primeiros atos normativos, a gente já fez alguns e está iniciando aí outros. Cadastro dos prestadores, nesse caso, para os 2 serviços, são poucos, né? Tem que se fazer esse cadastro, também informar a ANA e ter esse controle por parte dos 2 órgãos. A implementação do canal de ouvidoria também tem que ser implementado, junto com a criação de um site. E aí, depois de tudo isso, iniciar todo o processo de fiscalização, que também, no momento inicial, pode ser contratado por um profissional para fazer essa fiscalização. Então, esse é assim, em linhas gerais, o que está, não é nem pensado, o que está definido para o cumprimento legal de, até o final do ano, o município cumprir com essas obrigações com relação à Agência Nacional de Águas. Então, basicamente é isso, e a gente se dispõe aqui em um momento posterior, responder algo que seja necessário. Muito obrigado. Espero ser tão sucinto como o senhor. Obrigado, Dantas, né, por apresentar aí essa construção da proposta de uma agência reguladora municipal aqui em João Pessoa. E o próximo e último colega a participar da mesa redonda, né, é José Otávio, da Agência Reguladora da Paraíba, com o tema a atuação da RPB na regulação dos serviços de saneamento no estado da Paraíba, né? O senhor fica à vontade, temos 15 minutos para a apresentação, e quem quiser, pessoal, a colega vai passar aí e vai colher perguntas, questionamentos para a gente fazer logo em seguida, tá? Cumprimento
Dr. José Dantas de Lima, vice-presidente da ABES na Paraíba, em nome de quem cumprimento todos os demais palestrantes neste momento. Senhoras e senhores, vou procurar preencher com clareza o ínfimo tempo que me foi destinado. A Agência de Regulação da Paraíba foi criada em 2002, com a finalidade de, através de um convênio do governo da Paraíba com a ANEEL, fiscalizar a recém-privatizada concessionária de energia elétrica. Posteriormente, em 2005, a AGEL se transformou na atual ARPB, com a finalidade específica de regular e fiscalizar os serviços de distribuição de gás canalizado e de saneamento no estado da Paraíba, além de outros serviços públicos no nosso estado. O foco principal, à época, era a fiscalização da Energisa. Para isso, no decorrer de anos, a ARPB atuou com rigor na área de fiscalização de distribuição de energia elétrica e, não há dúvidas, contribuindo para que a Energisa, no decorrer do passar dos anos, se tornasse, segundo parâmetros colocados pela ANEEL, como uma das melhores concessionárias de distribuição de energia elétrica do país. Estou no segundo mandato como presidente da ARPB. No meu primeiro mandato, havia o programa de Luz para Todos, programa do governo federal. E, através da atuação de mediação da ARPB, resolvendo um problema crônico que existia no nosso estado, com a existência de fortes cooperativas de eletrificação rural, nós conseguimos fazer da Paraíba o terceiro estado no Brasil a universalizar a energia rural. Retornando recentemente, relativamente para um segundo mandato, encontrei situações diferentes com relação à energia elétrica. Houve um corte no orçamento da Agência Nacional e uma fiscalização parcial relativa com relação à nossa concessionária local. Mas encontrei um grande e imenso desafio: a universalização da água para o estado da Paraíba. A área de saneamento, diferentemente da energia elétrica, é de altíssima complexidade, a começar pela própria legislação. Existiam centenas de leis, milhares de decretos referentes à área de saneamento, esgotamento e de meio ambiente. Por fim, surgiu, através da Agência Nacional de Águas, que agregou também, na sua atuação, a regulação de saneamento básico, as metas a serem cumpridas. E o plano do governo federal é de universalizar a água, e quando eu falo água, é água potável, para 99% da população e esgotamento sanitário para 90% da população até 2033. É um plano ambicioso, mas precisamos ser realistas. O plano que trata de forma homogênea todos os estados
que enxerga da mesma maneira todas as situações e que não diferencia, não faz diferenças entre cada estado e cada região, torna cada vez mais desafiador a execução desse plano. E trazendo a experiência que a RPB tem com relação à energia elétrica, nós decidimos deslocar todos os técnicos que atuavam naquela área para tomar como prioridade e foco principal a área de saneamento no estado da Paraíba. Temos que considerar as diferenças, os paradoxos de cada região, de cada município e até da própria cidade. Como, por exemplo, a situação da região metropolitana de João Pessoa é completamente diferente de regiões do sertão do estado. A situação de municípios inseridos na própria micro-região do estado é diferente até dentro da própria cidade. Temos que considerar que há municípios em que as prefeituras, deixando de cumprir a sua própria legislação, permitem a construção em áreas não edificantes. Temos que considerar as situações locais em que as habitações urbanas foram construídas sobre afloramentos rochosos. Temos que considerar as distâncias dos aglomerados urbanos das fontes de abastecimento d'água. Há municípios até relativamente pequenos em que a fonte d'água se localiza em um outro município e para chegar até a estação de tratamento onde vai ser distribuída, passa por os outros 2 municípios. Algo que eu considero, humildemente, a minha opinião pessoal, um equívoco da Constituição, quando delegou a competência de saneamento para os municípios brasileiros, salvo raras exceções. E foi aproveitando essas exceções que o governo da Paraíba teve a brilhante iniciativa de criar micro-regiões de saneamento. E será através dessas micro-regiões em que serão organizados conselhos consultivos e deliberativos que nós poderemos alcançar as metas, não rigidamente pré-estabelecidas conforme o plano do governo federal, mas fazendo o esforço possível, carregando a experiência e o altíssimo nível de competência dos técnicos da agência de regulação para fazer com que a Paraíba também seja um dos primeiros estados do Brasil a universalizar a água potável e alcançar as metas de desenvolvimento sanitário. Como concessionária de distribuição de água e esgoto, nós temos uma companhia que pertence ao povo da Paraíba. O governo do estado, majoritário nas ações da empresa, torna a Cagepa uma empresa do povo. E assim, ela é vista, ela é tratada pela ARPB.
Se antes a visão que tínhamos da concessionária de energia elétrica era de uma empresa privada, e como empresa privada foi durante os 4 anos em que lá estive anteriormente, multada em quase 40 milhões de reais, o nosso olhar sobre a CAGEP é diferenciado porque se trata de uma empresa do povo da Paraíba. E nós, como órgão público, direcionamos o nosso trabalho para beneficiar aos donos do serviço, que é o próprio povo da Paraíba. Foram publicadas algumas, para citar exemplos, algumas resoluções de diretoria que trata sobre metas progressivas de universalização, isso referente à ANA. Foram publicadas normas, resoluções de diretoria que regula a imposição de penalidades aos responsáveis pela prestação dos serviços. Outras que estabelecem as condições gerais a serem observadas na prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água no Estado da Paraíba. Estamos a cumprir as normas de referência estabelecidas pela ANA, que trata sobre a resolução sobre modelos de regulação tarifária e sobre metas progressivas de universalização de água e esgoto. Para isso, estamos em processo de contratação de uma empresa de consultoria para atender ao tempo, ao prazo estabelecido pela Agência Nacional de Água e Saneamento. Há observações que precisam ser colocadas. Existe um programa de perfuração de poços que atende de forma emergencial a determinados núcleos de famílias na zona rural do semiárido. São soluções paliativas. E aqui quero fazer uma observação que eu considero de extrema gravidade. Não existe lençol artesiano no sertão. Existem os lençóis freáticos que secam no decorrer do período de secas. E esses poços tubulares são perfurados no cristalino, nas fendas das rochas. E que retiram dessas fendas a água, ora carregando substâncias minerais contidas na própria rocha, ora possivelmente contaminadas com elementos radioativos. Eu afirmo isso porque eu sei de municípios onde há afloramento de urânio e os poços são perfurados nas fendas dessas rochas, sem análise necessária para saber se a água que está sendo utilizada para a população não está contaminada por elementos radioativos. Existe, ora, como é heterogêneo, como é complexa, como é diferente a situação num estado como a Paraíba. Enquanto estávamos falando aqui há pouco, ouvindo o procurador
ressaltando a questão da poluição das praias. Importante, muito importante. Mas temos que tratar também da água que está chegando à população do interior. Da existência, ainda depois de décadas, da indústria da seca, em que a população da zona rural, constituída de grandes famílias, é abastecida de forma humilhante. Humilhante, senhores. Pelos burros e as ancoretas, travestidos de caminhões e de tanques. O sistema é o mesmo. E para piorar, a água que chega é de qualidade duvidosa, porque não há o mínimo controle sobre a qualidade dessa água que as famílias são abastecidas. Não imaginam vocês, quando observamos o cenário dos caminhões despejando água nas cisternas, e um parêntese, as cisternas foram construídas com a finalidade nobre, que era de se abastecer com as águas das chuvas e transformarem-se em um reservatório para as famílias no decorrer do verão. Fecho o parêntese. As cisternas hoje são abastecidas unicamente pelos caminhões-pipa. Que, por experiência, pelo conhecimento que eu tenho, os caminhões trazem essa água, às vezes de lugares longínquos, de distância de mais de 100 quilômetros, sem o menor controle de qualidade, quando até mesmo antes se abasteciam em poços Amazonas, localizados em lençóis freados contaminados por esgotos das cidades. Eu quero pedir desculpas porque eu sou pesquisador de história e de genealogia e gosto muito de falar. E torna-se difícil para mim resumir a minha exposição em 15 minutos. Mas eu quero afirmar neste momento, aproveitar a oportunidade, de que a RPB está preparada para cumprir a sua missão. A Agência de Regulação da Paraíba, uma autarquia com autonomia administrativa e financeira, sabe da responsabilidade que tem e está totalmente à disposição de todos os entes públicos, prefeituras, Ministério Público, agências reguladoras de municípios que estão surgindo e que poderão vir a surgir, para, num trabalho de cooperação, de parceria, trabalharmos para promover e cumprir as metas estabelecidas. Eu quero agradecer a oportunidade e fico totalmente ao dispor para quaisquer perguntas que sejam colocadas. Muito obrigado pela atenção. Gostaria de agradecer, né? Nós ouvimos agora o senhor José Otávio, da RPB. Agora temos um período de debate com perguntas enviadas. E eu já tenho aqui uma pergunta para Itamar, que o nosso colega Pablo, da CAGEPA, enviou. Deixa eu pegar aqui. Ele pergunta, Itamar, sobre os critérios para enquadramento dos usuários na tarifa especial
e se houve estudo de impacto financeiro na concessionária com a adoção dessa tarifa. Certo. Nós fizemos um acordo, né, em cima... Porque toda essa discussão lá surgiu desse reajuste que eu falei para vocês, que a gente estava exigindo que houvesse uma diminuição, não um aumento da tarifa. E aí veio essa proposta da tarifa especial, juntamente com vizinhança saneada. E aí os critérios, né, a primeira pergunta, são... está no CAD único, né, tem que estar inscrito no CAD único. E aí, no CAD único, porque quando ele entra no CAD único, ele já tem que ter, são vários enquadramentos, né, a questão de residência, essas coisas, e aí ele tira a folha resumo do CAD único, e aí ele tem que ter uma renda per capita, né, de R$ 218, ou seja, a renda de toda a família dividida pelo número de pessoas em casa, e também um comprovante de residência, né? Então, se for aluguel, um contrato ou algum documento de cessão, né, daquele imóvel, às vezes acontece lá das pessoas morarem de favor, né, porque é uma cidade humilde, né, muito pobre. E aí, então, ele tem que apresentar esse CAD único, os documentos e essa comprovação de renda. E a conta tem que estar no nome dele também, né? Então, ele precisa ser o titular da conta, porque também era uma coisa que estava acontecendo muito, que acontece muito, que a conta fica geralmente no nome do dono do imóvel. Então, aí a concessionária pede que ele transfira para o nome do usuário para que ele possa ter esse benefício. E ela vai cair, sim, no reequilíbrio. Tá? Eles devem apresentar o estudo agora, em outubro, para a gente avaliar, porque essa questão vai para o reequilíbrio financeiro aí. Aí eles vão propor, né, se vai aumentar a tarifa ou se vai estender aí o contrato por mais alguns anos, 2, 3 ou 5 anos. Então, estamos esperando esse reequilíbrio para a gente voltar para a mesa e sentar. Mas, basicamente, é isso. Muito obrigado. Temos uma pergunta para a RPB, né, senhor José Otávio. Deixa eu passar. O que tem sido feito, do professor Joácio, o que tem sido feito para reforçar o quadro profissional? Existe o quadro efetivo com autonomia concursado? E existe frequência? E qual finalidade das audiências públicas? A agência é composta por 4 diretorias, tem o quadro de assessores técnicos e de servidores cedidos por outros órgãos públicos, sejam municipais ou estaduais. Há algum tempo, a proposta de realização do concurso, que está nas mãos do governador, a decisão para a realização desse concurso. Necessário demais para resolver os problemas de pessoal da nossa agência. Compõe, e é preciso ressaltar, o quadro da agência de regulação, o Conselho de Regulação, que é composto por representantes das 3 concessionárias, um representante do Poder Legislativo, um representante do Poder Executivo e um representante do Ministério Público ligado aos órgãos de defesa do consumidor. A finalidade do Conselho é consultivo, mas nós fazemos questão de que todas as questões, todos os assuntos e decisões passem pela avaliação do Conselho de Regulação. Tá, ainda podemos abrir ainda mais para 2 perguntas, não sei se tem alguém querendo fazer alguma pergunta. Temos uma colega aqui, logo em minha frente, querendo fazer uma pergunta. Aqui, ó.
Bom dia a todos. Eu sou Suzana, sou doutoranda da UFPB. Não é uma pergunta, eu quero fazer um elogio em forma de agradecimento ao João Otávio. Como sertaneja, eu vivo muito essa realidade, e lá a falta d'água, né? E o abastecimento com carro-pipa, água de má qualidade e caríssimo, certo? Um carro-pipa é muito caro lá. E o meu elogio é justamente por saber que tem alguém aqui pensando em quem está lá. Porque, às vezes, a gente que mora lá sente essa necessidade e essa triste realidade, que é diferente. Falar em saneamento em João Pessoa, em Campina Grande, ou, no caso, Patos, que é onde eu moro. Tá. Temos mais alguém? Deixa eu ver. Não. Vamos, então, encerrar, né, pessoal? Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos os integrantes aqui da mesa, né? O procurador precisou sair antecipadamente. João Rafael Lima, para quem chegou depois, nós tivemos a presença dele também. E também agradecer a presença do público. Nós vamos agora para a próxima apresentação. Fiquem atentos. Mais uma vez, sigam-nos nas redes sociais. Tentem conhecer aí o site da ABS. Né? A gente tem a ABS, ela é uma associação nacional, e aqui na Paraíba nós temos uma seção, que é a seção Paraíba. Fiquem à vontade para nos conhecer e também para nos procurar e também associar. Tá? Qualquer pessoa que está aqui pode ser sócia da ABS. Né? Vamos para a próxima apresentação. Muito obrigado.